Vamos ler juntos. Para que não haja divisão no corpo. Aqui ele está dizendo a igreja, corpo de Cristo. Que não haja divisão na igreja. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Depois de Cristo, a pessoa mais importante, fundamental, relevante na sua vida, pessoa mais preciosa e valiosa na sua vida, é o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa. Se não deve haver divisão na igreja, no corpo de Cristo, quanto mais entre você e sua esposa ou seu marido. Não pode haver o quê? Divisão, separação. Não pode haver guerra, confusão entre marido e esposa. Mas para isso é preciso que os membros do casal, do casamento, os dois cônjuges, cooperem com igual, o quê? Cuidado em favor um do outro. Tem que haver o máximo de cuidado, de zelo, de dedicação, de compromisso, um com o outro. Coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Alguns conceitos básicos que você aprendeu lendo, estudando o capítulo 4 do livro O que Você Esperava, do Paul Tripp. Alguns conceitos básicos. Vamos ler juntos? Num casamento, as coisas vão de mal a pior progressivamente. As coisas se tornam dóceis e lindas progressivamente. Vai depender das atitudes, das decisões, das ações que nós praticamos dia a dia um para com o outro. Se há zelo, se há comprometimento, se há cuidado, se há dedicação, no casamento as coisas se tornam dóceis e lindas progressivamente. Mas se há relaxo, descuido, negligência, as coisas vão de mal a pior progressivamente. Isso é inevitável, querido. Não adianta. Juntos. O problema é que simplesmente não prestamos atenção. E por isso permitimos que pensemos, desejemos, falemos e façamos coisas que não deveríamos fazer. Talvez você está colhendo hoje tristeza, aflição, decepção no seu casamento e até coisa pior. Por quê? Porque você não prestou atenção em coisas essenciais, fundamentais. E coisas que parecem insignificantes, mas que nunca são. Num casamento, nada é insignificante. Num relacionamento entre duas pessoas, nada é insignificante. Então, nós não prestamos atenção e permitimos que pensemos. A gente pensa, deseja, fala e faz coisas que não deveríamos. E deixamos de fazer o que deveríamos. Aí, a desgraça vai tomando conta. Leia comigo. O casamento precisa ser consertado primeiro na vertical, o seu relacionamento com Deus, antes que possa ser consertado na... Se nós estamos tendo conflitos no casamento, conflitos sérios, graves, dificuldades, quanto maior for a gravidade do problema, maior está sendo o nosso pecado contra o marido e contra a esposa, contra o casamento. Então, nosso problema conjugal é problema com Deus. Nós estamos sendo desobedientes a Deus, rebeldes a Deus, negligentes com Deus. E aí nós vamos ter problema com o marido e com a esposa. Então nós temos que consertar o relacionamento com Deus primeiro.
Minha esposa está se queixando de mim, está decepcionada, está frustrada, está insatisfeita. É porque eu estou pecando contra Deus primeiro. E por isso ela está tendo essas atitudes comigo. Ou meu marido está insatisfeito, está frustrado, decepcionado comigo, porque eu estou pecando contra Deus. Eu tenho que me consertar com Deus. E aí eu vou poder me consertar com a minha esposa e com o meu marido. Amém? O que nós temos que fazer para consertar? Uma postura essencial. Uma oração que nós temos que fazer e que deve ser o nosso compromisso prático todo dia. Compromisso prático. Qual é? Amado Senhor, peço-lhe 3 coisas. Quero vê-lo com mais clareza. Irmãos, nós precisamos ter visão de Deus. Leia lá Isaías capítulo 6. O que transforma a nossa vida é visão de Deus. Se você fica vendo só internet, vendo televisão, vendo celular, que é o que mais as pessoas fazem hoje, é ficar vendo celular. Está com aquele negócio diante da cara o tempo todo. Você tem que ter visão de Deus. Isso está tirando a sua visão de Deus. Isaías foi transformado quando ele viu Deus. Então nós vamos ver Deus com clareza. O que mais? Amá-lo com mais. Para a gente amar a Deus com mais paixão, nós precisamos nos desvencilhar das coisas que tiram a nossa paixão por Deus. E nos envolver com as coisas que nos dão mais paixão por Deus. Então nós precisamos amar a Deus com mais paixão. E o que? Segui-lo mais de perto, dia após dia. Segui-lo mais de... Não como Pedro. O que Pedro fez? Seguiu de longe, por isso negou Jesus. Seguiu de longe. Lê lá em Mateus. Será que você está seguindo Jesus de longe? Longe da igreja, longe da Bíblia, longe da oração, longe da comunhão com os irmãos? Seguir Jesus cada dia de perto. Se nós tivermos essa postura, essas atitudes, esse compromisso, então nós vamos estar com um relacionamento bom com Deus. Vamos estar vivendo bem verticalmente. Relacionamento corrigido, sendo fortalecido verticalmente. Aí o relacionamento conjugal será corrigido e fortalecido também. O casamento será mais forte, consequentemente mais feliz, se o nosso relacionamento com Deus for o que tem que ser. Mas nós temos que ter esses compromissos aqui. Lembre disso. Todos juntos? Todo casal precisa aprender a seguir um conjunto de hábitos diários que vão transformar e curar seu casamento. Olha bem, eu e você temos que nos comprometer a adotar um conjunto de hábitos diários que vão transformar e curar o nosso casamento. Ou que vão fortalecer mais o casamento, se já está bem. Mas, juntos, se você quiser que seu casamento seja vivido em união, compreensão e amor, precisa desenvolver uma atitude de pequenos passos. Um conjunto de hábitos diários. Pequenos passos. Não é coisa enorme, espetacular. Eu só fiz esse negócio dos 50 anos da Rosana uma vez na vida. Você entendeu? Eu fiz isso uma vez na vida. Mas tudo que eu fiz por ela, nesses 50 anos, para homenageá-la, eu tenho que estar desenvolvendo no dia a dia, pelo menos várias coisas, várias atitudes e ações de carinho, de compromisso, de dedicação, de cuidado. Não são coisas extraordinárias. Tem muito casal que só faz alguma coisa assim impressionante para o outro, ou pelo menos que revele mais carinho e apreço para o outro no dia do aniversário. Claro que o casamento vai afundar, né, irmão? Continue. Pequenos passos, todo dia. Continue. A vida não é uma sequência de grandes e importantes momentos. Amém? Você está entendendo? A vida não é uma sequência de grandes e
Não. Essa semana o que aconteceu na sua vida de especial, de extraordinário? Nessa semana que passou? Na minha não aconteceu quase nada. Se eu for... Nada. Nada de especial e extraordinário aconteceu na minha vida de domingo passado até hoje. O que aconteceu foi sexta, eu ia fazer 2 visitas no hospital, na Santa Casa, porque o pastor Lenilson me pediu, lá de Pai Pedro. E aí eu falei, vou aproveitar para ir lá que já era para pegar o remédio da Rosana exatamente na sexta, na parte da manhã. E eu falei, então, vou lá pegar o remédio dela. Cheguei lá, a receita não estava comigo, não sei o que aconteceu com a tal da receita. Fui no carro pegar a receita e mexe para lá e mexe para cá. Daí um pouco eu tranquei celular e chave, tudo dentro do carro. Aí tive que pedir para um desconhecido ligar para a Rosana para mandar a chave reserva. E graças a Deus que tinha a chave reserva. E graças a Deus que o Bruno estava aí, levou a chave reserva, não tive nem que pagar mototáxi. Só que eu perdi umas 3 horas nisso aí. Umas 2 a 3 horas. E além do aborrecimento. Então não acontece coisas extraordinárias na nossa vida, maravilhosas todo dia. Pode acontecer esse tipo de coisa aí. Então preste atenção nisso. Ó. Todos juntos. Os momentos insignificantes são significantes por serem insignificantes. Os momentos insignificantes são significantes por serem insignificantes. São esses os momentos que determinam o nosso futuro. O que acontece com você no dia a dia? O que você faz, deixa de fazer, escolhe, deixa de escolher. Como você trata seu marido ou sua esposa naquelas circunstâncias mais normais, mais rotineiras da vida. É isso que vai fazer a diferença no seu casamento pela vida inteira. Não são os pequenos, os grandes gestos, os grandes atos, né? Juntos. Vamos lá? O caráter e qualidade de nossa vida são construídos de momentos insignificantes, como tijolo após tijolo. Você é um pedreiro matrimonial. Amém? Você é um pedreiro matrimonial. Cada dia você está construindo ou destruindo seu casamento. Cada dia você coloca uma fileira de tijolos que vão determinar a forma do seu casamento no futuro. Você não constrói a casa, né, de um dia para o outro, não é? Alguém já fez isso? Só se for mágico. Cada dia você coloca uma fileira de tijolos, até colocar um madeiramento, depois o telhado, e colocar cada telha. Cada dia você vai colocando um tijolo, uma telha no seu casamento. E esses tijolos que você coloca cada dia determinam o que será o seu casamento no futuro. Um casamento com mais respeito, amor, admiração, comprometimento, alegria um com o outro, gratidão um ao outro. Ou então um casamento de repulsa um do outro. De esfriamento e distanciamento um do outro. Cuidado, quais os tijolos você está plantando? Você está acrescentando na sua construção conjugal. Irmãos, 14 exemplos de coisas que os casais acham insignificantes no casamento. Presta atenção aí. 14 exemplos de coisas que os casais acham insignificantes. 1. Você aperta e amassa o tubo de pasta de dente, apesar de saber que isso incomoda o seu cônjuge. Você deixa, isso aqui não está aqui, mas eu vou falar. Você deixa a toalha molhada em cima da cama, apesar do seu cônjuge já ter falado isso inúmeras vezes. Você reclama da louça suja em vez de colocá-la no lava-louças. Isso significa que você já lavou a louça. Outra coisa que não está aqui. Você vai para o banheiro todo dia, esquece, você não leva a toalha, não quer saber se esquece ou não esquece.
tem o hábito de ir pro banheiro todo dia, não leva a toalha e fica lá. Agora é, amor, bem, querida, traz a toalha. Sabendo que ela já está irada de tanto levar a toalha para você. Já falou muitas vezes, não esqueça a toalha. Né? E vai. Sexta-feira não tinha água em casa. Aí eu fui lá na frente buscar água na torneira. Tinha na torneira, graças a Deus. Deus é assim, né? Sempre deixa uma portinha aberta. Aí a Rosana, na hora que eu venho, né? Molho os pés lá na torneira, sujo os pés. Chega na hora de entrar na casa. Rosana está bem de frente para mim. Nem passa o pé no tapete. Da outra vez eu falei, eu fui buscar outro balde, né? Falei, dessa vez eu não vou esquecer, vou limpar o pé no tapete. Não é que eu esqueci? Graças a Deus que ela não estava vendo. Mas é assim, seu marido ou sua esposa reclama de alguma coisa, você continua fazendo a mesmíssima coisa. Ah, não dá não, irmãos. Que crente é esse? Nem o mínimo. Terceiro, você vai para a cama sem corrigir um pequeno mal entendido. Ah, é só um pequeno mal entendido, estou meio com raiva, ela também, mas vamos dormir. Isso vai se acumulando e vai destruindo, vai corroendo. 4, dia após dia você sai de casa sem um momento de carinho. Não tem um abraço, não tem um beijo. E isso já virou uma rotina. Isso é terrível, irmão. 5, você parou de pedir perdão em momentos de pequenas falhas. Quando começou o casamento, você pedia perdão, agora. 6, você toma decisões pequenas sem consultar o outro. E tem uns que não é decisões pequenas não, decisões grandes. Toma sem consultar o outro. Eu sei de gente que foi lá e comprou celular de não sei quantos mil reais. Sendo que o marido já tinha falado, não compra! Não estou falando de ninguém aqui. Então, continue. Planta que colhe. 7, vamos lá. Defende a sua opinião. Você defende sua opinião em vez de lutar pela união em pequenos momentos de discórdia. Fica defendendo sua opinião. Uma coisa que eu aprendi pela graça de Deus, quando Rosana e eu entramos assim num confronto de ideias, eu falo, ela fala, eu falo, ela fala, eu fico quieto. Não vai fazer diferença eu ter razão ou não ter, o que importa é a gente ficar em paz. 8, você vive reclamando dos hábitos e fraquezas do outro. Não olha os seus, né? Como se não tivesse nenhuma fraqueza, nenhuma falha. Vive reclamando. Irmão, problema do outro, erro do outro, do nosso cônjuge, a gente fala uma vez, depois a gente ora. Ora e ora. Amém? E a gente perdoa, pede perdão. Né? Dá tempo para o outro mudar. Dá tempo para o outro mudar, nem que seja a vida inteira, mas ele vai mudar em nome de Jesus. Tenha esperança. Espere, irmão, tenha paciência com esse homem, com essa mulher. Dá tempo para ele mudar. Não fica todo dia buzinando no ouvido dele, com hora você leva uma patada na cara. E tem uns que levam. E por último, se é uma coisa que ele tem que mudar, não tem jeito de continuar o casamento sem aquela mudança, procura ajuda de fora. Porque ou ele não é crente, ou ele precisa se converter. Está precisando de um puxão de orelha de um pastor, de algum irmão. Não fica reclamando a vida inteira. 9, você não expressa mais o seu amor de maneira simples. Maneira simples. Manda uma mensagem para ele. Para que serve esse celular? Pelo menos para mandar uma mensagem para sua esposa e seu marido. Uma mensagem de carinho, de amor, de elogio, de gratidão. Expressa de maneira simples o seu amor.
10, você não cria mais aqueles momentos de carinho espalhados pelo dia. Aquele beijinho, aquele abraço, aquele... Como você é linda. Né? Pode até falar outra coisa. Né? Para não falar outra coisa, como você é. Formosa. 11. Você parou de expressar com regularidade o seu apreço e respeito pelo outro. Parou de elogiar o outro. Ele ou ela tem tantas coisas boas, agradáveis, e a gente esqueceu de falar disso para ele e para ela. Ou não tem? Se não tem, não é crente. Não é salvo. Aí evangeliza ele e jejua. Para que haja conversão. 12. Você engole pequenas mágoas que antes teria discutido com o outro. Ficou magoado? Fala com ele. Fala com ela. Ah, não. Eu falo, já falei. Ora, você está orando? Você está dando tempo para ele mudar? Você procurou a ajuda de alguém? Quando ele não mudou? Ou ela não mudou? 13. Você parou de se cuidar. A barriga só cresce, o cabelo fica sujo e desarrumado. Não é? Tem alguns. As roupas íntimas estão uma miséria. Como é que está a cuequinha, amigão? Como é que está a calcinha e o bastião? Isso é complicado, hein, irmão? Como é que está isso? Talvez nem os dentes são escovados direito. Vai lá, escova o dente mal escovado, tem homem que não escova. E a mulher tem que aguentar, né? Irmão, você parou de se cuidar. Barriga só crescendo. 14, você se conformou a viver no silêncio e na distância. Na minha. Então o diabo está na dele também, ó, só trabalhando. Só destruindo seu casamento. Porque você está no silêncio, você está na distância. Você aceitou aquela posição assim, ah, não adianta, deixa ver como está, para ver como é que fica, deixa como está para ver como é que fica, deixa a água correr debaixo da ponte. Vida leva eu, deixa a vida me levar. Isso não é coisa de cristão, irmão. Isso é coisa de ímpio. Você tem que conversar com a sua esposa, conversar com o seu marido. Expor sentimentos, desejos, expectativas, ressentimentos. Falar das ofensas que ele te causou, que ela te causou. Pedir perdão, perdoar. Se aproximar. Andar com o seu marido, andar com a sua esposa. Seu parceiro, seu amigo, seu companheiro do caminho. Cada um tem que fazer isso. Agora, por que nós deixamos, irmãos, de nos importar? Por quê? Deixamos de cuidar do outro. Porque não queremos fazer o trabalho duro. Não queremos fazer o trabalho duro. Porque, olha, se tem uma coisa que existe trabalho duro, é casamento. Não queremos exercer disciplina, de não agir dessa forma, mas agir diferente. Tem que haver disciplina, é difícil fazer o que é contra a nossa carne. Geralmente é muito difícil fazer o que é contra o nosso egoísmo. Nós temos que exercer domínio próprio e disciplina. Nós não queremos pensar no outro, porque pensar no outro requer muito esforço. Muitas vezes requer dor, requer humildade. Né? Agora tem uma coisa, se você não quer o trabalho duro do casamento, se você não quer isso, não se case. Você que não casou. E você que não quer o trabalho duro do casamento, mas já é casado, peça para morrer. Peça para Deus te levar. Porque divorciar você não tem opção. Continuar sendo negligente com o casamento, você não pode, que é pecado, você está em pecado. E finalmente você vai perder o casamento e ainda sofrer
a disciplina de Deus por ser o culpado pela a destruição do seu casamento. Então peça para morrer, porque só o céu para você agora. Se for crente, né? Deus, eu não quero mais o trabalho duro do casamento. Aí Deus vai falar assim, então vem. Vou dar um jeito no você. Outra razão que nós não deixamos de cuidar do outro, ou do casamento, é a pós-moderna epidemia da preguiça matrimonial. A pós-moderna epidemia da... Hoje, irmãos, todo mundo quer felicidade. Felicidade é o maior Deus desse século. A gente só quer ser feliz. Prazer, conforto, alegria, nenhum esforço, nenhum sacrifício, nenhuma luta, nenhuma dor. A gente quer felicidade vivendo na preguiça. Com preguiça a gente não agrada a Deus, nem vai ser feliz. Entendeu? Ele não quer fazer o que tem que fazer por causa da preguiça. Está lá a louça, né? A pia cheia de louça e sua esposa atarefada, correndo para um lado e para o outro. Você não tem coragem de deixar o maldito do Facebook, ou do WhatsApp, ou da internet, ou da televisão, e ir lá lavar a louça para ela. Ou também a esposa, né? E vê que o marido trabalha dia e noite e não coopera em nada. Então nós ficamos com preguiça de fazer o que tem que ser feito. Olhamos o que o outro não faz, em vez de fazermos o que devemos. Não é? Não, ela não faz isso para mim, ele não faz aquilo. Ela nunca me diz eu te amo. Mas você diz para ela? O importante é você dizer. Rosana nunca toma iniciativa de me dizer eu te amo, mas ela diz quando eu digo. Talvez que ela é obrigada. Porque se eu disser eu te amo e ela não disser eu também te amo, aí eu vou ficar meio com dúvida se ela me ama. E queremos que tudo não fique apenas como está, mas que melhore. A origem dessa preguiça é o egoísmo do pecado. Você quer conforto, alegria, algum nível, né, progressivo pelo menos. Você quer algum grau progressivo de alegria, de satisfação, de felicidade no casamento, você tem que abandonar a preguiça de investir, de semear no seu casamento. Abandone a preguiça, que é também um gravíssimo pecado. O que mais? Então nós temos que lembrar disso. Um bom casamento é um conjunto de compromissos cumpridos, momento após momento. Se assume um conjunto de compromissos, todo marido tem um conjunto de compromissos com a esposa, com o casamento e vice-versa. E nós vamos assumir esses compromissos, eles já estão assumidos, eles têm que ser cumpridos, momento após momento, dia após dia, na rotina terrível do dia a dia, você tem que cumprir os compromissos do casamento. A rotina é sufocante, a rotina é desanimadora, a rotina é cansativa, é esgotante, mas nós temos que cumprir os compromissos do casamento. Primeiro é o nosso compromisso com Deus, depois com o nosso cônjuge. Você já colocou seus filhos no lugar do casamento? É por isso. Segundo, juntos, como um casal cristão deve pensar para viver em dedicação. Nós precisamos pensar certo. O irmão falou lá na terça, né, Sidney? As batalhas da mente. Formas de pensar que fazem toda a diferença no casamento. 3 formas de pensar. Todos juntos? Você precisa viver... Primeiro, você precisa viver seu casamento com a mentalidade de ceifa. Segundo, você precisa viver seu casamento com a mentalidade de investimento. Terceiro, você precisa viver seu casamento com a mentalidade de graça. Gálatas 6:7. O que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Irmãos, todo mundo planta e todo mundo colhe. Vamos falar juntos? Todo mundo planta e todo mundo colhe.
É inevitável. Ou você planta o que presta e colhe o que presta, ou planta o que é ruim e colhe o que é horrível. Mas todo mundo planta e todo mundo colhe. Então nós temos que plantar o que presta. Pequenas sementes de palavras e ações se transformarão em árvores, grandes árvores, desejáveis ou indesejáveis, com frutas doces ou amargas. Pequenas sementes viram grandes árvores. E os frutos são doces ou são amargos. Depende da semente que a gente plantou. O que nós estamos semeando no nosso marido, semeando na esposa, né? Qual é a semeadura que estamos fazendo dia a dia no casamento? Segundo, você precisa viver seu casamento com uma mentalidade de investimento. Investir no tesouro do quê? Principalmente do serviço voluntário. Tesouro do serviço voluntário. Aquele que seu marido não pede para você fazer. Aquela que a sua esposa não pede para fazer, você vai lá e faz. Em benefício dele, em benefício dela, e em sacrifício próprio. Investir no tesouro do serviço voluntário. Isso vai trazer para você apreço, respeito, amizade do seu cônjuge. Quanto mais você investir em servir o seu cônjuge, principalmente se ele pedir, mais você vai conquistar o apreço dele, o respeito dele, a amizade dele. E aquela coisinha melhor lá na hora. Porque, irmãos, tem marido e esposa que quer assim que a esposa esteja um vulcão. O marido esteja um vulcão na hora lá. Oh, aleluia! Mas como é que você tratou sua esposa da hora que você levantou até agora que você quer sexo? Como é que você tratou ela? Como é que você tratou seu marido da hora que você acordou até agora? Irmão, não tem jeito não. Né? Se o seu investimento for errado, o seu prejuízo será grande. Inclusive na cama. Preste atenção nisso. Se nós investimos no tesouro do sempre ter razão, o homem ou a mulher que investe no tesouro do sempre ter razão, vai ter como retorno o nome de arrogante, orgulhoso, dono da verdade. Isso vai ser o retorno. Se você investir no tesouro da argumentação agressiva, aquela argumentação sem mansidão, sem bondade, sem carinho, quem investe no tesouro da argumentação agressiva vai ter como retorno uma qualidade ruim no relacionamento. Vai ter como retorno a perda do apreço, da admiração do cônjuge. Um marido agressivo, que ofende, que fere, que machuca a esposa, ou a esposa que faz o mesmo. Essas argumentações agressivas, essas palavras ferinas, as palavras que desqualificam o outro, que humilham o outro. Investindo nesse tipo de comunicação, você vai perder, o retorno vai ser a perda do apreço, da admiração do marido ou da esposa. Vai ter a tristeza dele, o desânimo dele com você. Se você investir, né, seu investimento for no tesouro da limpeza imaculada da sua casa. Não, aqui não pode entrar um carocinho de terra nessa casa. Não pode entrar não é um torrãozinho, né? É um torrão. É torrão. Não pode entrar um torrãozinho de barro nessa casa. Não! Então você vai ter como retorno, né, a ira, a raiva, a tristeza do seu marido e esposa. Porque você é perfeccionista. Investe no perfeccionismo, você vai ter como retorno ira e raiva e desprezo dos outros. Escute isso, irmão. Ninguém escapa do investimento que fez.
Vamos falar juntos? Ninguém escapa do investimento que fez. Faça assim essas perguntas. Ao que eu tenho dado valor no meu casamento, na minha vida conjugal? A que eu tenho dado valor? Que tipos de investimento eu tenho feito? Quais os tipos de investimento cada um de nós tem feito no casamento? Tem sido investimentos que vão trazer lucros ou prejuízos? Terceiro, você precisa viver seu casamento com uma mentalidade de graça. Irmãos, como é que Deus, se nós somos filhos de Deus em Cristo, como é que Ele nos trata corriqueiramente? Como é que Deus nos trata todo dia e momento? Com ira? Ele nos trata com ira? Com repulsa? Com disciplina, castigo? Indiferença? É assim que Ele nos trata? Se nós somos filhos de Deus em Cristo, nós estamos debaixo da graça. E Ele nos trata dia a dia, com perdão, misericórdia, paciência, aceitação, persistência. Deus insiste com a gente. Deus insiste. Deus não desiste dos seus eleitos. Deus não desiste dos seus eleitos. Sempre Ele está nos tratando com perdão, longanimidade, aceitação, misericórdia, perseverança. Ele persiste no seu amor para conosco. É assim, irmãos, que um marido tem que tratar uma esposa e a esposa o marido. Nós temos que tratar um outro com graça. Amém? Não só com a lei é fundamental. A lei é fundamental, porque expressa a santidade de Deus, a justiça de Deus. Mas é o Espírito Santo que tem que fazer a minha esposa se conformar à lei de Deus, não sou eu. É o Espírito Santo que tem que fazer o meu marido se conformar à lei de Deus, não eu. Eu tenho que tratar com graça. Então o marido e a esposa tem que tratar o outro cotidianamente com perdão, atitude de compaixão, de paciência, de esperança, de aceitação, de perseverança. Nós temos que perseverar com o nosso marido, perseverar com a nossa esposa. Não, agora, essa graça, ela não se expressa só porque você permanece no casamento, não. Você pode estar permanecendo no casamento, mas cheio de murmuração com a sua esposa, com aquele coração cheio de murmuração, com aquele coração amargo, cheio de amargura, aquele coração cheio de tristeza, expressando antipatia, rejeição, indiferença com ele ou com ela. Isso não é graça, não. Você está permanecendo, mas na carne e não na graça. Então a graça é paciência, é bondade, é humildade, é tratar bem o outro, é ser carinhoso, apesar do que ele é, do que ele fez ou do que ele faz. A graça procura o outro para se reconciliar. A graça procura o outro para conversar, para pedir perdão, para perdoar. A graça vê as dificuldades do casamento como oportunidades de crescimento no caráter de Cristo. Amém? A graça exige sinceridade e humildade. Quando nós tratamos o marido com graça, a gente fala com sinceridade e fala com humildade. A graça se oferece para ajudar o outro. Para ajudar o outro. Como nós vamos ver agora. Todos juntos? Compromissos diários que garantem a conciliação, a harmonia no casamento. Compromissos diários. Primeiro, juntos, teremos um estilo de vida diário. Mais forte, irmão. Vocês não têm força para falar, não? Vamos lá? Teremos um estilo de vida diário, de confissão e perdão.
Pergunte para seu marido, sua esposa, pergunte constantemente como você entristeceu, feriu, decepcionou a ele ou ela. Eu te entristeci. Como é que eu te entristeci, te feri, eu te decepcionei? Ouça. Ouça com o coração. Ouça com humildade. Não ouça já com aquele levantando 10 pedras na mão. Para que você perguntou se você não quer escutar? Pergunte e ouça com o coração, com humildade. Peça perdão sinceramente. Peça perdão sinceramente. Perdoe completamente. Quando seu cônjuge te pedir perdão, perdoe. Não fique lembrando daquilo daqui 10 anos. Nem amanhã. Ah, mas você fez isso. Irmão, olha, é por isso que os casamentos não vão para frente. Você sofreu uma ofensa o ano passado. Se você tiver uma discussão com a sua esposa amanhã, você joga isso na cara dela. Se tiver uma discussão com seu marido amanhã, faz o mesmo. Sendo que já pediu perdão, já perdoou, eu não sei onde é que está esse cristianismo. Eu não sei que cristianismo é esse. Perdoe. Esqueça também erros irrelevantes. Esqueça erros que não são habituais. Você nem precisa falar com o seu cônjuge. Às vezes ele comete um erro, uma falha, mas não é intencional, não é habitual. E é uma coisa insignificante. Não precisa ficar falando daquilo não, irmão. Fique em paz. Confie que Deus vai mudar, vai abençoar. Segundo, juntos, faremos do crescimento e da transformação o nosso objetivo diário. Fazer do crescimento e o nosso objetivo. Não aceite no seu casamento a insatisfação. Amém? Não aceite a insatisfação. Claro que você não pode ter uma satisfação perfeita, completa, transbordante. Mas nenhum marido tem que viver com a esposa insatisfeito. Nem a esposa viver com o marido insatisfeito. Tem alguma coisa que precisa ser corrigida, consertada, resolvida. Se está havendo insatisfação, tem que corrigir, consertar, resolver alguma coisa. E para isso tem que haver comunicação, diálogo, humildade, perdão, petição de perdão, compromisso de mudar. Aí a satisfação, pelo menos a satisfação necessária, vai acontecer no casamento. Não aceite um nível de viver com seu marido ou sua esposa com algum nível de amargura e decepção. Você está vivendo assim, uma certa amargura no coração, um sentimento de decepção com ele ou com ela, não aceite isso. Se ele for um cristão, se ela for uma cristã, isso tem que ser resolvido. Agora, se não for cristã, você tem que orar para ele ou ela se converter. Saída não é divórcio, não existe essa saída para cristão. Não aceite viver sem dar e servir. Nós queremos receber e ser servido, né? Agora, para o casamento ter crescimento e transformação, nós precisamos dar e servir. Se a gente parar de olhar o que o outro está fazendo, se ele está me dando alguma coisa, ou está me servindo, se a gente parar de olhar isso, e dar, e servir, a gente vai ver os milagres que Deus vai fazer. O problema, irmãos, é que a gente fica olhando o defeito do outro, o erro do outro, o pecado do outro, o mau caráter do outro. A gente sempre está concentrado nisso. E aí, em vez de nos concentrar em servir o outro, em dar o melhor de nós para o outro, que aí Deus vai operar, quando a gente parar de cobrar, de exigir, de esperar, e passar a dar e servir, como Cristo fez. Irmão, leia hoje se puder, ou amanhã, sei lá, leia Isaías 53.
Será que Isaías 53 só fala do sacrifício de Jesus? Isaías 53 diz assim, ó, uma lição bíblica, uma verdade bíblica de Isaías 53. Jesus deu tudo, por isso ele ganhou tudo. Deu tudo, por isso Deus o Pai lhe deu tudo também. Esse é um ensino de Isaías 53 de toda a Escritura. Jesus deu tudo, por isso Deus lhe deu tudo. Se cada um de nós der para o nosso marido e esposo, nós vamos receber também. Porque Deus é fiel. É agora que esse escrito atrás do carro, né? Deus é fiel, tinha que funcionar. Mas as pessoas colocam isso atrás do carro só com um talismã, né? Uma atitude religiosa, herética. Esse negócio de Deus é fiel atrás do carro, isso desonra a Deus, irmãos. Isso desonra a Deus. Isso não glorifica a Deus. Porque o que as pessoas colocam Deus é fiel atrás do carro, eu tenho certeza que é com intenção antibíblica. Nós temos que lembrar que Deus é fiel nas promessas que Ele faz, de quando nós somos fiéis, Ele nos abençoa. Terceiro, juntos, trabalharemos juntos para construir uma sólida aliança de confiança. Alguns frutos da confiança é que ela nos capacita a enfrentar as ameaças que vêm contra o casamento. Quando a gente confia no outro, nós somos capacitados a enfrentar as ameaças que vêm contra o nosso casamento. Quando a gente confia, essa confiança nos dá forças para tratar de todas as coisas com sinceridade e com esperança. Eu confio nele, eu confio nela. Então eu posso tratar das coisas com sinceridade e com esperança de que vai haver melhora. Vai haver melhora. Agora, querido, prove que você é merecedor de confiança. Você é merecedor da confiança do seu marido, da sua esposa. Por exemplo, ele pode compartilhar qualquer coisa com você, que você não vai reagir com ira, críticas, não vai reagir com intolerância, impaciência e raiva. Irmãos, se uma esposa compartilhar algo com o marido, ou o marido com a esposa, e a reação dele ou dela for raiva, intolerância, impaciência, crítica, você perdeu a confiança. A pessoa não vai mais confiar em você para compartilhar, não. Entendeu? Nós temos que construir um relacionamento de confiança. Não é confiança só que ela não vai me trair com outro homem, ou ele não vai me trair com outra mulher. Confiança no casamento vai muito além disso. Muito além. Nesse livro nós vamos estudar um capítulo só sobre confiança. Espero que você esteja aqui. Se não tiver, que tenha morrido. Porque é sinal que você não faltou. Se tiver morrido, eu tenho certeza que você não faltou sem justificativo. Decida-se confiar aos cuidados do seu cônjuge. Decida-se confiar aos cuidados dele e dela. Porque assim é que o relacionamento de confiança vai sendo construído. Eu confio que ele vai cuidar de mim, que ela vai cuidar de mim como deve. Se não cuidar, você trata com oração, com diálogo e pedindo para Deus levar. Aí você casa com outro, ou com outro. 4. Nos dedicaremos à construção de um relacionamento de amor. Todos juntos? Bem forte. Nos dedicaremos à construção de um relacionamento de amor. Decida, irmãos, usar de misericórdia e graça com as fraquezas e falhas do seu cônjuge. Isso é amor. Quando o marido tem misericórdia e graça, a esposa tem misericórdia e graça com as fraquezas e falhas do seu cônjuge.
Tenham a disposição de desistir do seu conforto, da sua agenda, para assistir o seu cônjuge. Já pensou? Eu desisto do meu conforto, abro mão do meu bem-estar, da minha agenda para cuidar da minha esposa, para cuidar do meu marido. Procure maneiras de ajudar e encorajar o seu cônjuge. Maneiras de ajudar e encorajar. Construa um relacionamento de amor, dedicação, cuidado um com o outro. Penúltimo, está acabando, irmão, desanima não. 5, lidaremos com as nossas diferenças no espírito de apreço e de graça. Lidaremos com as diferenças no espírito de apreço, de apreciação do outro e de graça para com o outro. Isso quer dizer que cada um aceitará o outro como é. E cada um procurará mudar a si mesmo. Eu já falei aqui, vou repetir. Grave problema do casamento e que os conflitos conjugais nunca se resolvem, é porque um fica tentando mudar o outro, ou esperando que o outro mude. Esses 2 erros gravíssimos de marido e esposa. Tenta mudar o outro, ou espera que o outro mude. Aí eu vou ser diferente. Aí eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou aceitar, eu vou cuidar dele e dela. Quando ele mudar, quando ela mudar. Então a gente fica tentando mudar o outro, ou esperando que o outro mude, para depois cumprir os nossos deveres, cumprir as nossas obrigações. Isso é pecado e vai dar em só frustração. A atitude de um marido e de esposa tem que ser de aceitar o outro como é. E segundo, de mudar a si mesmo. Agora, aceitar quer dizer que você não diz para ele o que está errado? Não. Aceitar quer dizer que você não solicita dele um esforço para agir, para ser diferente? Também não. Aceitar quer dizer que você fala, ora, dá tempo para ele mudar. Não mudou, e é uma coisa que tem que mudar, não tem jeito de conviver com aquela situação, procura a ajuda de alguém. Mas você não tenta mudar o outro, nem fica esperando o outro mudar. Faça a sua parte, mude a si mesmo. Mude a si mesmo. Veja o que você está fazendo de errado. 6. Juntos, trabalharemos para proteger o nosso casamento. Proteger o nosso. Como é que a gente protege o casamento? Tem que ter hábitos de oração e atenção, como eu falei. Hábitos de oração e, por exemplo, interceda. Interceda. Intensa, regularmente pelo seu cônjuge. Todo marido e esposa tem que orar um pelo outro diariamente. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa diariamente. Interceda por ele e por ela. Clame a Deus por ele e por ela. Às vezes, irmão, a gente adquiriu o hábito de reclamar do outro, de murmurar a respeito do outro, de criticar o outro. E esquecemos que o nosso dever é orar pelo outro. Orar. Clamar a Deus. Que a graça de Deus se manifeste mais real e profundamente na vida dele e dela. Clamar a Deus. Orem juntos, pelo menos no culto doméstico. Se não tiver culto doméstico, está errado. Orem juntos, um pelo outro, pela família, pelas dificuldades, necessidades. Orem juntos no culto doméstico. Façam perguntas específicas sobre as necessidades, os sentimentos, as expectativas do outro. Pergunte. A gente sabe o que está acontecendo com o casamento, o que está no coração do outro. Se está bem, se está mal, a gente sabe é fazendo perguntas. Pergunte sobre os sentimentos dele ou dela, as necessidades, as expectativas. O que está acontecendo? Pergunte, para que você saiba, entenda, ame, ore, coopere com o outro. Pergunte o que está acontecendo com o seu marido e sua esposa. E finalmente, priorize
priorize o seu cônjuge em todas as coisas. Querido, qual que é a sua prioridade na vida? Qual tem sido a sua prioridade? Talvez a sua prioridade é você. Segundo, a sua prioridade é o seu trabalho. Terceiro, a sua prioridade talvez seja os seus sonhos e projetos pessoais. E isso vai dar em desgraça. E isso vai virar fracasso. E isso pode virar até tragédia. Talvez a nossa prioridade tenha sido eu, depois meu trabalho, depois meus sonhos e projetos pessoais. Talvez essas tenham sido nossas prioridades na vida. Sua prioridade tem que ser primeiro Cristo. Conhecer a Cristo. Nossa prioridade tem que ser mais conhecimento de Cristo e mais conformidade com Cristo. Segundo, ser o melhor marido do mundo e a melhor esposa do mundo. Eu tenho que aprender a ser um marido melhor cada dia mais. Mais cada dia um marido bíblico. Mais cada dia uma esposa bíblica. Essa é a minha segunda prioridade na vida. Depois os meus filhos. Mas eu vejo pais e mães que os filhos são quase deuses para eles. A esposa e o marido é quase lixo. Se continuar assim, não vai funcionar, irmãos. Vai funcionar ao contrário. Rotina e cuidado. O cuidado tem que ser uma rotina. O máximo de cuidado possível no casamento tem que ser uma rotina do casal. Dedicação ao outro. Muitas vezes nos detalhes. Dedicação nas coisas insignificantes. Que parecem insignificantes.